O mais recente vídeo de One Piece que eu fiz aqui no canal é falando sobre os D, contando tudo sobre os D e também teorizando mais sobre a vontade dos D, sobre o clã dos D, sobre o surgimento desse clã e sobre todos os outros D que vão aparecendo e que podem aparecer até o futuro da obra. E agora eu vou fazer aqui um videozinho falando de todos os D que já foram citados dentro de One Piece. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é meio que um complemento àquela teoria, mas aqui falando mais dos personagens, falando um pouquinho de cada um dos D que já apareceram dentro da obra de One Piece, pela ordem de aparição. Então, se você estiver acompanhando só o anime na Netflix, sem ver o atual arco de Egghead que eles estão colocando lá de uma forma até meio irresponsável, pode ver esse vídeo aqui. Quando chegar um personagem que você não conhece, você pausa. Se você acompanha só o anime e não o mangá, quando chegar alguém que você não conhece, você pausa. Antes de chegar no mangá, inclusive, eu vou dar um aviso, tá? Porque tem muita gente que só acompanha o anime e não vê o mangá, e tem personagens que foram revelados como D só no mangá. Então eu aviso antes, e aí se você quiser parar por ali também, pode parar. Antes de eu começar também, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, e se gostar do conteúdo, não se esquece de curtir e depois assistam o vídeo da vontade dos D, a teoria em relação a tudo o que envolve essa misteriosa sigla que aparece no nome de diversos personagens importantes do mundo de One Piece. O primeiro deles é o Monkey D. Luffy, né? O nosso protagonista, o nosso piratinha que estica e provavelmente a pessoa que irá cumprir a vontade dos D. O Luffy é, depois de tudo que começou lá no século perdido, o ser que carrega essa vontade herdada até hoje e que irá cumprir com todos os objetivos que foram iniciados lá no começo. Se você já viu o vídeo da teoria dos D que eu estou falando aqui, você já sabe quais objetivos são esses, por que o clã dos D começou, como ele começou e por que essas pessoas têm esse D no nome, né? Então entendem mais o que eu estou falando. Mas aqui é mais um vídeo pra gente falar personagem por personagem, só pra gente lembrar de todos os D que já apareceram na obra e traçar um padrão, né? Inclusive, falando em padrão, antes do Luffy chegar na Grand Line, ele já passa por um perrengue em Log Town, onde ele quase morre, e ele tem um traço aqui bastante semelhante a outros D que a gente vai ver daqui a pouco no vídeo, que é de sorrir em seus momentos finais. O Luffy não morreu, tá bom? Só que quando ele estava prestes a morrer, ele estava com um sorriso no rosto, e isso é o que a gente vai ver em muitos D. Por quê? No caso do Luffy, né, é porque ele é esse garoto sorridente mesmo, ele é este garoto feliz, ele é Joy Boy preciso da palavra. Mas em outros personagens, a gente vai vendo um padrão de personagens que cumpriram com o seu objetivo de manter essa vontade sendo herdada pelas próximas gerações, de manter o sonho dos homens, das pessoas, vivo. O sonho das pessoas não tem fim! E de manter esse fluxo do tempo agindo da forma que tem que agir. Manter os três pilares do mundo de One Piece vivos para o combate ao governo mundial. Bom, depois do Luffy nós temos ele, Gold Roger, o rei dos piratas. Aquele que teve o seu nome, o D do seu nome escondido pelo governo mundial. Aqui a gente já consegue ver que esse D incomoda, né? Porque a gente tem o protagonista da história com o D e temos o rei dos piratas também com o D no nome. E esse que a Marinha tentou esconder do resto do mundo para que as pessoas não fossem pesquisar sobre ele. O que o Roger faz nos momentos finais de sua morte? O Roger foi um dos maiores carrascos para o governo mundial. Ele chegou ao One Piece. Ele viu o que deveria saber ali do século perdido. E ele permaneceu vivo depois disso. Nos seus momentos finais, o Roger inicia uma nova era dos piratas, espalhando mais piratas ao mar do que há muito tempo não se via, né? Então ele também cumpriu com seu objetivo, também conseguiu manter a vontade, passar a vontade adiante, né? Para que novas pessoas fossem ao mar buscar o One Piece, buscar descobrir todo esse segredo do século perdido, o segredo que o governo tenta esconder. E o Roger também morre com um sorriso no rosto. E uma outra coisa bem importante a ser pontuada aqui, antes que alguém chegue falando: ah, mas o Rei Lee falou que o Roger não queria iniciar a nova era dos piratas. Boa parte dos D, praticamente todos eles descobrem o seu propósito segundos antes de sua morte, assim como aconteceu com o próprio Ace, né? E por isso que vem o sorriso logo na sequência. O Roger pode não ter feito isso de caso pensado, mas quando ele fala e ele vê todo mundo berrando antes dele morrer, ele sabe que ele fez o que deveria ser feito. Ele sabe que sim, naquele momento ele tinha acabado de iniciar uma nova era dos piratas e por isso morre sorrindo. Então, se a gente for colocar aqui esses primeiros nomes como o sobrenome de famílias que existiram lá no século perdido, nós já temos um Monkey D e um Gold D. Talvez eles sejam daquela época, talvez eles sejam mais recentes. Como eu disse no vídeo de teoria ali, um D pode ser alguém
que no meio do caminho entra também com essa vontade, né? Herda também essa vontade e aí acaba colocando este nome na sua linhagem para o futuro, para que o governo mundial veja que também é um opositor direto, é também alguém que lutará com todos os meios para alcançar a liberdade e para alcançar a determinação, né? Alguém que tem a determinação daqueles primeiros D que surgiram lá. Agora vamos chegar em Portgas de Ace, um irmão de criação do Luffy que compartilha a mesma sigla no meio do nome ali, essa misteriosa sigla. No caso do Ace, ele herdou isso diretamente do pai dele, que é o Gol D. Roger, né? Então é um nome herdado, não é do nada, a gente já sabe de onde veio o D do Ace, mas ele também tem um traço em comum com outros D que a gente vai ver, que é o de morrer sorrindo. Mas por que o Ace morre sorrindo? Como os outros que eu vou falar aqui, já falei do Roger, ele tem a sensação de dever cumprido nos últimos momentos de sua vida. Ele viu que o Luffy estava protegido, estava salvo e por isso ele morre sorrindo. Ele não estava sorrindo durante a situação toda, né? Ele estava muito tenso. Ele, inclusive, quando ele se coloca na frente do Akainu, ele estava com a feição triste, né? Com a feição fechada e preocupada. Só que um pouquinho antes de morrer, ele vê que o Luffy está seguro, que o Luffy vai conseguir sobreviver a isso tudo e aí sim o sorriso toma o rosto do Ace e ele morre. E o quarto D de nossa lista, ainda seguindo essa família aqui, Gol de Portgas D, nós temos Portgas de Rouge. Provavelmente o fato dela ter esse D no nome foi o que fez o Roger escolhê-la para ser a mãe do seu filho, né? Talvez eles já tivessem uma relação antes. As pessoas com o D, elas são sim, a gente vai vendo ao longo da obra pessoas fascinantes, e a Rouge também devia ser alguém capaz de encantar, capaz de fazer com que o Rei dos Piratas se apaixonasse, ou pelo menos tivesse uma relação mais próxima com ela para que ele escolhesse ela para ser a mãe do filho dele. O Roger queria ter um filho, né, antes de ter esse grande amor, para que esse filho cumprisse com todas essas vontades dele, com tudo que ele viu ali quando ele encontra o One Piece. O Roger encontra o One Piece e fala: eu cheguei cedo demais, o meu filho vai ser o Rei dos Piratas, o meu filho vai conseguir fazer o que eu não consegui porque eu não estava no tempo certo. Então ele escolhe a dedo, né, tudo isso. Então ele monta o cenário para o Ace conseguir prosperar, e o Ace também libera o caminho para outra pessoa, para o Luffy. No caso da Rouge, ela também tem um feito impressionante. Ela segurou o Ace na barriga dela por 20 meses. 11 a mais do que o normal, mais do que o dobro de uma gestação humana. Então ela tem essa habilidade de resistência sobre-humana. Ela acabou se sacrificando nesse processo. Quando o Ace nasce, ela consegue ver o filho dele saudável, dá o nome ali e depois ela morre na frente do Garp, né? O Garp foi encarregado de cuidar dessa criança, o Roger nos últimos momentos pediu. E por que ela segurou o bebê 20 meses no ventre? Porque o Roger morreu durante a gestação dela, né? E o governo começou a caçar para ver se ele teve filho, para ver se ele tinha algum recém-nascido ali e tudo mais. E ela segurando esse tempo, a gestação normal demora 9 meses, e fazendo 9 meses do nascimento do Ace, o Roger já estava morto há muito tempo, né? Então foi por isso, para proteger o Ace, para impedir as pessoas de saberem que o Ace é filho do Roger e de caçarem eles por isso, né? E a Rouge, em todas as imagens que a gente tem dela, ela nunca está sorrindo. Diferente do Roger, que sorria toda hora, com bastante frequência. O Luffy também. O Ace sorria menos que o Roger e que o Luffy, mas também sorria bastante, né? A Rouge estava de cara fechada o tempo inteiro. Só que ela sorri em um momento. O momento da morte dela, em que ela vê que ela pôde trazer o Ace ao mundo de forma saudável e segura, né? Que ela soube que ela conseguiu segurar todo esse tempo, que está livrando o seu bebezinho deste fardo de ser caçado por ser o filho do Rei dos Piratas logo no início de sua vida. Então, ela, diferente dos outros que riem na maioria do tempo, ela nunca ri, mas no momento da morte dela, sim, ela se vai com um sorriso, porque ela também tem o D no nome e todos os D, eles morrem com um sorriso no rosto. E não é um sorriso gratuito, é um sorriso de sensação de dever cumprido. É um sorriso de quem conseguiu manter essa roda girando, manter a vontade herdada viva, essa chama acesa dentro da próxima pessoa que continuará a buscar a realização desse sonho. O One Piece é sobre sonho e liberdade. Esses D, eles buscam essa liberdade e eles mantêm esse sonho vivo na próxima geração até que alguém consiga encontrá-la. E agora vamos sair um pouquinho dessa família Gol Portgas e vamos voltar para a família Monkey D, falando de Monkey D. Dragon. Assim como Aroujo, o Dragon, ele é um personagem que não sorri muito, né? Mas ele é um dos maiores opositores a toda essa opressão do governo mundial, um dos que mais busca toda essa liberdade. Ele é o líder do exército revolucionário, o homem mais procurado do mundo. Ele é pai do nosso protagonista, né? E por mais que ele não sorria muito, a gente sabe bem que se ele morrer nessa obra, provavelmente ele vai morrer em algum momento. Ele ainda não morreu, tá, gente? Fiquem tranquilos. O Dragon mal aparece, mas a gente sabe que se ele morrer, ele vai morrer também com um sorrisão no rosto, fazendo algo que mantenha essa chama acesa para que o Luffy consiga cumprir esse objetivo.
E seguindo ainda na família Monkey D, nós temos Monkey D. Garp, um dos únicos marinheiros, né, o único marinheiro atual aqui a carregar o D no nome. Os D, eles são inimigos do governo mundial e de toda essa ordem, né? E o Garp faz parte da marinha, isso poderia soar um pouco estranho, mas o Garp é o único marinheiro que recusou as promoções, porque se ele se tornasse um almirante, ele teria que obedecer um dragão celestial, esses seres, né, que vivem na Terra Sagrada e que se consideram os deuses desse mundo. O Garp não queria isso, ele queria fazer a justiça da forma com que ele bem entende, ele achou que a marinha seria o melhor meio para isso, mas ele nunca aceitou a promoção, porque senão ele seria obrigado a obedecer esses seres que ele acha repugnantes. Então, assim como os outros, o Garp, ele se opõe aos dragões celestiais, ele se opõe a esses que se acham os deuses desse mundo, e assim como o Luffy, assim como o Roger, ele está sempre sorrindo. O sorriso do Garp pode ser às vezes um pouquinho mais assustador, mas ele tá sempre sorrindo também. E agora nós chegamos em um personagem bem importante, né, daquele vídeo de teoria que eu fiz em relação à vontade dos D, que é o Marshall D. Teach. O Teach é um vilão, né? Como assim? Essa é a parada de One Piece que é fascinante, porque a gente vai vendo os personagens aparecendo com o D no nome, e quando o Teach aparece com esse D, a gente fala, porra, os D a gente achou que era um grupinho legal, né? E aí chega o Teach, que é um dos maiores vilões da obra, com esse D, mas o Teach também, nos seus modos, ele luta contra o governo mundial. Agora no mangá ele tem uns objetivos meio egoístas que mostram o contrário, né? Mas também pode fazer tudo parte do plano dele, assim como quando ele se torna um Shichibukai só para conseguir pegar uns presos ali pro bando dele ficar mais forte, e depois ele logo abandonou o cargo. Então cada coisa que o Teach faz, a gente vê que ele está sendo bem calculista, né? Os objetivos atuais dele podem ser para que ele possa se aproximar ainda mais dos Gorosei para atacá-los, né? Então, não entrando muito em detalhes porque isso só aconteceu, só foi mostrado ainda no mangá, mas o Teach, ele é importante por quê? Por conta da primeira aparição dele no anime de One Piece, no mangá de One Piece, na história de One Piece, né? Ele renova o sonho do Luffy, falando que o sonho da pessoa nunca morre. Então, se você tem um sonho, você não conseguiu cumpri-lo, mas você conseguiu passar para outra pessoa, assim como o Sanji segue com o sonho do Zeb, né? O Zeb, ele protege o Sanji porque o Sanji quer achar o All Blue, algo que ele falhou em conquistar. Ele vê no Sanji a possibilidade disso se concretizar. Não vai ser por ele, mas vai ser por alguém que carrega o mesmo sonho que ele, né? Então é muito por aí. E o Teach, ele surge falando pro Luffy que o sonho do homem nunca morre. Isso pode ser naquele momento para meio que o Luffy nunca teve dúvida da Ilha do Céu, ele nunca teve conflito com essa situação, né? Mas é mais para audiência também, para mostrar que existem outros piratas fascinantes, vilões fascinantes, mas também fascinantes no mundo de One Piece. E isso pode ser algo que remete desde o surgimento do clã dos D. Um sonho que é passado geração após geração até que seja de fato conquistado. Um sonho que nunca morre. Por isso que eu acho que essa frase do Teach, ela é fantástica e ela vai ter muita importância para o final da obra, justamente da fundação dos D até agora. Ele é alguém que a gente sabe que sabe de muita coisa, né? O Teach sabe de muitos segredos que muitas outras pessoas não sabem. Ele é um estudioso, assim como a Robin é uma estudiosa, assim como o Law é um curioso, o Teach também é, né? E ele sabe muito. Então, essa frase dele pra mim tem muita relação com o surgimento do clã dos D, com aquela vontade dos D que nasceu no século perdido. O sonho de um homem nunca morre. Ele também tá sempre sorrindo, né? Ele tá literalmente sempre sorrindo. Faz poucas vezes a gente viu, quando ele não tá sorrindo, ele tá se cagando de medo de alguma coisa, né? Seja do Barba Branca, seja do próprio Luffy, do Magellan, seja também do S-Hawk ali, mas ele tá ou sorrindo ou se cagando de medo de alguma coisa. E agora nós chegamos em Jaguar D. Sol, outro personagem que era um marinheiro, né? Ele era um almirante aqui, mas ele trai a marinha para manter a liberdade viva, para manter viva a vontade de Ohara em Nico Robin. Então a marinha estava querendo silenciar completamente os estudiosos de Ohara que conseguiam ler os poneglyphos e ia de vez silenciar qualquer chance do mundo de descobrir o que estava escrito ali, matando todas as pessoas que sabiam ler essas letras, né? Só que o Jaguar D. Sol, ele trai a marinha, ele é um gigante, tá? O primeiro D gigante que a gente vê aqui. Ele trai a marinha, mantém a Robin viva e no que pareceu ser o seu momento final ali, né? A gente não sabe ainda se ele de fato morreu ou não, ele estava sorrindo. Por quê? De graça também? Não, porque ele conseguiu fazer com que a Robin saísse dali com vida. Ele conseguiu manter em uma criança toda a vontade de Ohara, toda essa liberdade de ter alguém no mundo que saiba descobrir, desvendar os mistérios
do século perdido. Isso é fascinante, isso é lindo, cara. Esse padrão que o Oda vai formando em todos esses personagens que tem o nome D é algo fantástico que tá me arrepiando agora enquanto eu falo, sabe? Me arrepiou enquanto eu tava fazendo o roteiro e tá me arrepiando agora também enquanto eu tô falando isso. E espero que esteja também arrepiando você que tá vendo esse vídeo aí na sua casa. E nós temos Rox de Zebek, um dos piratas, talvez o pirata mais infame de toda a obra que já foi citado até agora. Ele atacou uma ilha cheia de dragão celestial lá no incidente de God Valley, né? Então ele já estava cumprindo seu papel também como esse inimigo natural dos deuses. E esse D combina também bastante com as coisas que ele fez, com algumas das atitudes que o Zebek teve, que a gente teve aqui conhecimento. Como a gente não sabe muito dele, ainda não dá pra saber mais em relação a isso tudo, mas também provavelmente ele morreu sorrindo. Eu só queria entender um pouco mais em relação a ele, por ele ser esse vilão absurdo, né? Como ele iria sorrir com essa sensação de dever cumprido que os outros D morrem sorrindo, né? Todos eles aqui que a gente falou, eles conseguem libertar alguém, eles conseguem deixar um legado vivo, e por isso que eles morreram, né? E por isso que eles têm um sorriso no rosto, porque eles morreram seguindo, levando esse sonho à frente, né? No caso do Zebek eu quero saber mais dele, tô ansioso pro Oda contar mais dele, pra gente identificar também este padrão neste personagem. E agora chegamos em Trafalgar de Waterloo, né? Trafalgar Law, que é um dos personagens mais curiosos da obra. Neste momento é o personagem que está mais focado em descobrir o que é o clã dos D, né? Ele teve uma das maiores dicas em relação aos D que nós já tivemos na obra, diretamente do Corazon, aquele que cuidou dele como se fosse um irmão mais velho, né? O Corazon fala que as lendas dizem que os D são os inimigos naturais dos deuses, e se os dragões celestiais se consideram deuses, algo que eu já falei no vídeo de teoria, faz sentido, né? A gente vê todos esses personagens com o D no nome se opondo diretamente aos dragões celestiais, cada um da sua maneira, mas todos eles seguindo um caminho de conflito com os dragões celestiais. A partir deste momento eu vou falar de Ds que só foram mostrados no mangá de One Piece, então se você ainda não leu, né, se você não leu o mangá e isso não chegou no anime, então sugiro que você pare, né, e quando você estiver assistindo o anime e vê uma revelação, ó, é um D novo aí você vem pra cá, assiste depois o finalzinho do vídeo também, demorou? Então se você não acompanhou o mangá e não quer esse spoiler, eu sugiro que pare por aqui, mas não se esquece de curtir antes, por favor. Agora vamos para Nefertari de Lili. Uma das revelações mais bombásticas desse arco final do mangá de One Piece é de que os Nefertari também carregam o D em seu nome. E isso foi revelado também com Insama revelando a origem disso, né? Os D são aqueles que se opuseram no século perdido, né? Foram aqueles que se opuseram no surgimento da Terra Sagrada, quando aquelas 20 famílias se conseguiram dominar o mundo, controlar esse mundo da forma como ele é hoje. Então os D são os que se opuseram à opressão, são aqueles que buscaram a liberdade. Por isso que no vídeo de teoria eu dou a minha nomenclatura para esse D. O que esse D significa, né? Lá eu falo mais sobre esse D, na minha opinião, significar Dream, porque são as pessoas que ousaram sonhar com o mundo livre de novo, né? E as pessoas que, desde aquele momento, deixaram essa marca D no nome para que as próximas gerações estivessem carregando isso e o governo mundial estivesse olhando de longe e falar, puta, mais um D aí, mais alguém que vai me dar um trabalho. Essa porra desse D não some nunca. Por mais que eu tente esconder, sempre vai aparecendo um D novo. Então eu acredito que tenha muito a ver com isso. Lá no vídeo de teoria tá mais completinha essa linha de raciocínio, depois assistam porque também ficou bem legal, eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer esse vídeo e também estou feliz que vocês estão gostando, né? As reações ali no vídeo estão bem legais. Então, nós temos aqui Nefertari de Lili, a primeira D que nós temos na obra, a mais antiga, né, em termos de cronologia de dentro de One Piece, que nós temos aqui na obra, Nefertari de Lili, alguém que viveu no século perdido, alguém que estava entre os primeiros D. Insama fala que os D são aqueles que se opuseram naqueles dias, e Lili foi uma que se opôs naquele dia, então provavelmente ela fazia parte do primeiro grupinho de Ds ali que surgiu, né? Como eu disse, assim como o Chapéu de Palha marcam ali o X na mão para mostrar para Vivi que ela também é uma do bando, os D podem ter se marcado com essa letra para que eles nunca se esquecessem de onde eles vieram, para que eles nunca se esquecessem do sonho deles e para que as pessoas que vêm dessas linhagens, né, que tem eles como ancestrais ali, continuassem carregando pelo menos essa marca, né? Em algum momento eles vão entrar em conflito com o governo mundial porque eles têm esse D no nome e o governo mundial sabe disso. Nesse momento, inclusive, que é revelado que os Nefertari são D, Insama fala, os D atuais nem sabem o significado do nome. Não sabem, mas eles estão se opondo ao governo mundial também, né? Então, Insama tá certo, mas também tá se cagando ali na cadeirinha lá no trono vazio, porque tá vendo os D se aproximando cada vez mais de descobrir os segredos do século perdido. E a Lili, ela causou muito, né? Porque é falado que a Lili, inclusive, espalhou os poneglifos, né? Que foi um erro dela, ou talvez algo programado,
algo que trouxe esse caos todo e que permitiu que outras pessoas tivessem acesso a essas escrituras, podendo um dia assim desvendar os mistérios do século perdido. Em relação a Lili espalhar os poneglyphs, eu falei neste vídeo aqui em que eu explico por que a Vivi Nefertari vai herdar a fruta do Kuma, justamente porque eu acho que a Lili espalhou os poneglyphs tendo o poder da fruta da patinha, e essa fruta voltaria para os Nefertari através de Vivi de Nefertari. Antes da gente falar um pouquinho da Vivi, vamos falar de outros dois Nefertari D, que são Titi e Cobra. A gente não viu muito sobre a Titi, né, mas a gente vê muito da Vivi. A gente vê que a Vivi parece com ela, o Cobra já falou que ela parece muito com a mãe, essa determinação dela, essa gana de fazer o bem, de fazer o justo, né, de cuidar do seu povo. Então a gente sabe que a mãe dela também tinha esses traços de alguém que se opõe àquela opressão de um líder que governa baseado no medo. E a Vivi, ela segue isso. Agora, em relação ao Cobra, a gente tem ele recebendo esse nome provavelmente por conta do casamento, né? Ele casou com uma Nefertari e aí sim se tornou um Nefertari D. E no momento da morte dele, a gente não viu a feição final dele, não sabe se ele estava sorrindo ou não, né? Mas provavelmente sim. Mas a gente viu ele cumprindo o seu propósito, ele satisfeito em saber que tudo o que ele ouviu ali, de Insama dos Gorosei, tudo que ele também apresentou de segredo, falando que os Nefertari são D e tudo mais, passaria adiante. E ele dá o recado para o Sabo, falando especificamente de dois nomes. Eu quero que você fale isso para Vivi e pro Luffy, os 2D que ele conhece próximos a ele ali, os 2D que ele teve contato. Então ele sempre soube que os Nefertari são D, então ele quer que o Sabo fale pra Vivi que ela é uma D. Se eu ficar confundindo Vivi e Lili, vocês sabem, né, gente? A Lili é lá do século perdido, a Vivi é aqui. Não sei porque esses Nefertari ficam mantendo esses nomes tudo igual, né, pra dar uma atrapalhadinha, mas vocês sabem, Vivi. Né? Então o Cobra pediu para avisar a Vivi e avisar o Luffy. Os D que ele conhece são esses. Então ele pediu para o Sabo mandar esse recado e ele morre sabendo que o Sabo conseguiria escapar, porque ele se prostrou ali na frente dos Gorosei para dar uma abertura para o Sabo fugir e sabe que o Sabo conseguiu escapar com isso e sabe que essa vontade, que tudo que o Sabo teve de conhecimento ali dentro passará para as pessoas que ele queria passar, para Vivi e para o Luffy. Então ele também morre com esse dever cumprido, muito provavelmente com um belo de um sorriso no rosto. Não sei se eles vão mostrar isso, mas a gente já entende que o Cobra, assim como todos os outros D, conseguiu cumprir a sua missão de passar este conhecimento adiante para a próxima geração. E agora temos Nefertari de Vivi. A Vivi ainda vai ter um papel imenso na obra, a gente ainda vai conseguir ver mais diretamente ela como essa oposição aos dragões celestiais, mas a gente já viu um pouquinho disso no Reverie, né? Porque ela se opõe ali ao Tenryubito que estava tentando aprisionar, escravizar a Shirahoshi, ela é a primeira a bater de frente com a CP, com o Rob Lucci, então ela sempre foi essa líder que é contra a opressão, que ela quer o bem do seu povo, essa líder altruísta, e a Vivi combina também com isso, né? Todos os Nefertari carregam esse D, não é à toa. Eles são a única família que poderia ter ficado na Terra Sagrada, mas não quis ficar com o seu povo na sua terra, desde a sua primeira ali, Lili de Nefertari, que eles estão trazendo diversos problemas ao governo mundial, e eu acredito que a Vivi vai trazer muito problema, eu acredito que a Vivi também vai navegar junto com o Chapéu de Palha no Sunny até a ilha. Afinal, eu falei tudo nesse vídeo que eu falo dela herdar a fruta da patinha do Kuma, depois assistam, por favor, porque também funciona aqui. Todos os vídeos de One Piece que a gente faz, eles seguem uma linha de raciocínio, de duas coisas que eu acredito aqui, que fazem sentido com a obra, então eles meio que são complementos um do outro, porque as coisas meio que, pode ser até um tema um pouco distante, por exemplo, a origem da Nami, ela vai se complementar com esse vídeo aqui, com outros vídeos, porque é tudo parte de uma grande história que o Oda está criando da forma mais cuidadosa e detalhista possível. E sabemos que a Vivi também terá um papel importante aqui. Vamos falar de um outro nome, um nome que aqui, se você viu o vídeo da teoria, você sabe que se encaixa também, que é o Sebo, o Sabo, né? Quando ele está conversando com o Ace e com o Luffy, ele fala, vocês têm o D no nome, eu não tenho, e o Ace dá a ele um nome de D. Como o Sabo, ele também é essa pessoa que encara diretamente os dragões celestiais, um opositor aos deuses deste mundo, ele pode também ser considerado um D. Então, na minha opinião, esse clã dos D surgiu dessa forma, e qualquer um que faça isso em algum momento e sabe desse segredo também pode se autodenominar um D. Então, não necessariamente todos esses primeiros nomes aqui, eles surgiram já desde o século perdido como D, né? Então, já tinha um Portgas D, tinha um Gol D, tinha um Monkey D, tinha um Nefertari D, desde o século perdido. Talvez não. Talvez em algum momento alguém que sabia o significado do D também resolveu marcar o seu nome com D para as próximas gerações carregarem esse peso de luta contra a opressão, né? Então, é bem legal isso também. E ainda baseado um pouco no surgimento dos D, se ela estava entre os que se opuseram naquele dia, Joy Boy também estava, né? Então Joy Boy também provavelmente é um D, provavelmente, muito possivelmente, ele é um Monkey D.
Então no fato dos Monkey, provavelmente eles surgiram desde o século perdido, com o Joy Boy sendo um Monkey de alguma coisa. O nome dele em si a gente não sabe ainda, a gente sabe a alcunha, né? O garoto feliz, o garoto alegre, o Nika, o deus do sol, né? Ele que despertou a fruta há 800 anos e essa fruta voltou a ser despertada agora com o Luffy. E provavelmente eles são da mesma família. Então o Joy Boy deve ser ancestral do Luffy de fato, de sangue ali, né? Ter essa relação com ele. Isso talvez, tá, gente? Não tenho certeza ainda. Conforme forem aparecendo novos Ds, a gente vai fazendo shortzinhos. Chegando no momento, a gente também vai voltar a falar sobre esse assunto em vídeos. Inclusive, no nosso Threads e no nosso Twitter, nós temos a threadzinha que vamos atualizando conforme um novo D for aparecendo na história. Então já deem uma olhada lá, já deixem salvos esses posts e sigam a Oficina nas outras redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu gostei muito de fazer, eu sempre amo falar de One Piece, né? Vocês sabem disso. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir aqui, mandar para seus amigos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!